Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao canal Aprendendo com a Bíblia. Aqui quem está falando é o seu irmão Adenilson Garcia e hoje nós vamos aqui abordar um tema bastante interessante, um tema bastante falado no meio gospel, podemos até mesmo dizer que é um tema bastante polêmico, porque infelizmente muitos, interpretam esse tema, esse texto que nós vamos ver hoje, de uma maneira errônea, principalmente aí o pessoal das igrejas pentecostal, neopentecostais, não generalizando, mas a grande maioria acaba interpretando desta forma, dessa maneira. E o tema de hoje, meus irmãos, vamos falar sobre o que é o avivamento e qual o significado do avivamento. Mas antes, já quero aqui fazer aquele pedido de sempre para você que é novo no canal, que ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ativa o sininho de notificações para que o YouTube te notifique todas as vezes que tiver vídeo novo no canal. Deixe aí também o seu like, os seus comentários e compartilha este vídeo para que mais vida aí possa então ser alcançada pela palavra de Deus. Meus irmãos, vocês sabem realmente o que é o avivamento e qual o significado do avivamento? A palavra avivamento ela é muito citada nas igrejas por ser muito importante para todos os cristãos. Mas o que significa ter avivamento? Será que é realmente importante? Erroneamente, pessoas consideram o movimento de avivamento baseado exclusivamente na manifestação dos dons espirituais no meio da congregação. Segundo o apóstolo Paulo, os dons espirituais são distribuídos aos crentes em Jesus para o benefício abençoador do corpo de Cristo, que é a igreja. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 7, a Bíblia diz: a cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito para o proveito comum. O apóstolo Paulo ainda deixa claro que na sua primeira carta à igreja de Corinto, que há diferentes tipos de dons, mas o Espírito que os concede é o mesmo, bem como há diversas maneiras de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 4 ao 6, a Bíblia diz: ora, a diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E a diversidade de ministério, mas o Senhor é o mesmo. E a diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Pelo Espírito Santo, a um é dado a palavra de sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, a outro, pelo mesmo Espírito, é dada a fé, e a outro dons de curar. Pelo Espírito é dado também poder de operar milagres, profecias, discernimento de espíritos, variedades de línguas e interpretação de línguas. 1 Coríntios, capítulo 12, do versículo 8 ao 10. Portanto, os dons espirituais são bíblicos e devem acontecer num culto, por exemplo. Contudo, sempre com ordem e decência. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 40, a Bíblia narra da seguinte maneira: mas faça-se tudo decentemente e com ordem. Então aqui, meus irmãos, nós já podemos ter um pouquinho da noção, do que é o avivamento sobre a nossa vida. Bem diferente, da forma que muitos pensam que é o avivamento.
bem diferente da forma que muitos acreditam, né, a maneira correta de acontecer o avivamento de Deus. E eu tenho certeza que até o final desse estudo, irmãos, nós vamos entender completamente o verdadeiro significado do avivamento verdadeiro de Jesus em nossas vidas. Não há nada de errado com essas manifestações nos termos bíblicos. Elas fazem parte da forma dos filhos de Deus funcionar ao mundo, bem como faz parte de um povo avivado. Nele, pois, como tudo parte do Espírito Santo. Não há como obter sem o Espírito. O significado de avivamento. Porém, o avivamento não começa ou se resume nos dons. Tampouco um povo avivado pode ser considerado como um povo que muito faz barulho ou apenas à vista humana considerado vivo e quente. O apóstolo João escreveu à igreja de Sardes, da parte do Senhor: conheço as tuas obras, que tens fama de estar vivo, mas de fato estás morto. Apocalipse 3, versículo 1. E lhes dá um conselho. Portanto, lembra-te daquilo que tens recebido e ouvido, obedece e arrepende-te, porquanto se não estiveres vigilante, virei como um ladrão, e tu não sabereis em que hora virei contra ti. Apocalipse capítulo 3, versículo 3. Portanto, em Sardes havia uma igreja que todos olhavam e diziam estar avivada, estar viva. Porém, o Senhor, que tudo vê, conhecia o coração dos irmãos, sabia o estado que eles estavam e os convidou ao arrependimento. O avivamento e o seu significado de avivar-se, ou seja, tornar-se mais vivo, animar-se, revigorar-se, despertar, tornar-se mais forte, mais intenso, intensificar-se, mais ativo, começa no interior das pessoas que têm um coração quebrantado e arrependido. O arrependimento é importante porque o verdadeiro arrependimento gera frutos e esses frutos abençoam os outros. Lucas capítulo 3, versículo 8, a Bíblia vai narrar da seguinte maneira: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer em vós mesmo: temos por pai a Abraão, porque eu vos digo que até destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Então, meus queridos, você pode até estar aí agora se perguntando: então, o que é o avivamento? Vamos lá então ver o que é o avivamento. Esse movimento de avivamento deve começar individualmente no coração de cada um, mas nada impede de ser uma ação simultânea em muitos. O fato é que um coração avivado, iniciado pelo arrependimento genuíno, contagia naturalmente outros e no mesmo sentido. O avivamento é um coração arrependido que gera frutos para a glória de Deus, frutos de mudança que anunciam a graça do Evangelho. O avivamento, mais do que a manifestação dos dons do Espírito na caminhada, passa inicialmente também pelas manifestações das virtudes do fruto do Espírito,
consequentemente ao arrependimento de entrega. E os frutos do Espírito são amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas virtudes não há lei. Gálatas capítulo 5, versículos 22 e 23. Contra essas virtudes não há condenação e não existe prova maior de um despertar intenso e vivo vindo do céu, o avivamento. Avivamento é ser semelhante a Jesus. O avivamento é tornar-se semelhante a Jesus dia após dia, numa obra constante, vivendo o amor vertical e horizontal, ou seja, amando a Deus e amando pessoas. Asseverou-se-lhes Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e com toda a tua inteligência. Este é o primeiro e maior dos mandamentos. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. A estes dois mandamentos estão sujeitos toda a lei e os profetas. Mateus capítulo 22, versículo 37 e 40. Tudo está sujeito ao amor, conforme o apóstolo Paulo escreveu lá na carta a 1 Coríntios, capítulo 13. Existiria maior avivamento do que um movimento de amor semelhante ao ensinado por Jesus? Se isso acontecer, viveremos os nossos dias o que a igreja primitiva, apesar dos seus problemas, viveu. E da multidão dos que creram, um só era o sentimento e a maneira de pensar. Ninguém considerava exclusivamente seus bens que possuía, mas todos compartilhavam tudo entre si. Com grande poder, os apóstolos continuavam a pregar, testemunhando da ressurreição do Senhor, e maravilhosamente graça estava sobre todos eles. Não havia uma só pessoa necessitada entre eles, pois os que possuíam terras ou casas as vendiam, traziam dinheiro da venda e o depositavam aos pés dos apóstolos, que por sua vez repartiam conforme a necessidade de cada um. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, do versículo 32 ao 35, a Bíblia diz: da multidão dos que criam era um só o coração e uma só a alma, e ninguém dizia que coisa alguma das que possuíam era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça, pois não havia entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que vendiam e o depositavam aos pés dos apóstolos, e se repartia a qualquer um que tivesse necessidade. E eles perseveravam no ensino dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Assim o mundo conhecera na prática do amor de Deus, que é o amor. 1 João capítulo 4, versículo 8. A vida de oração aviva. O avivamento ainda passa por uma vida de oração
na valorização dela e na constância, assim como Jesus a valorizava no secreto e em comunhão. Mateus capítulo 6, versículos 5 e 7, a Bíblia diz da seguinte maneira: E quando orardes, não sejais como os hipócritas, pois gostam de orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam a sua recompensa. Mas tu, quando orares, entra no teu quarto e, fechando a porta, ora a teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará. Bem como na leitura da palavra, revelação do coração de Deus. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17, a Bíblia vai dizer da seguinte maneira: Toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra. Hebreus capítulo 4, versículo 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão de alma e espírito, e de juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. E no jejum para a consagração, Mateus 6, versículo 16, 18. Quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque eles desfiguram os seus rostos, para que os homens vejam que estão jejuando. Em verdade vos digo que já receberam a sua recompensa. Contudo, porém, quando jejuardes, unge a tua cabeça e lava o teu rosto, para não mostrar aos homens que estás jejuando, mas a teu pai que está em secreto, e teu pai que vive em secreto te recompensará. Contra esses três santos movimentos não há luta que possa derrubar e paralisar uma igreja avivada. O avivamento depende dessas ações. Você pode aí, meus irmãos, até estar se perguntando, mas, irmão Adenilson, então, como nós podemos fazer para buscar o avivamento? Eu vou dizer para você. Todos os avivamentos na história passaram pelo caminho do arrependimento, frutos, virtudes do Espírito para uma vida de santidade, oração, leitura da palavra e jejum. No livro do profeta Joel, há um relato dizendo que o dia do Senhor, que a sua segunda vinda está próxima, e diz: Então, depois desses eventos, derramarei o meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e suas filhas profetizarão, os idosos terão sonhos, os jovens ganharão visões. Inclusive sobre os escravos e serviçais da época, derramarei do meu espírito naqueles dias, e farei com que ocorram eventos espantosos no céu e na terra, sangue, fogo e grandes nuvens de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que chegue o grande e temível dia do Senhor.
e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, pois, de acordo com a promessa do Eterno, no Monte Sião e em Jerusalém haverá salvação para os sobreviventes, para todos aqueles a quem o Senhor chamar. Joel capítulo 2, versículo 28 ao 32. E o mais interessante é que as palavras que antecedem as declarações de Joel dizem: contudo, agora diz o Eterno, convertei-vos a mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. Dilacerai o vosso coração, e não as vossas vestes, como de costume. Retornai com todo o vosso ser ao Senhor, vosso Deus, porquanto ele é tardo em irar-se e magnânimo em misericórdia, compassivo, paciente, todo amor e capaz de arrepender-se e suspender a desgraça prevista. Joel capítulo 12, versículo 13. Isso ocorre na mesma linha iniciada no arrependimento anunciada aqui. Meus queridos, aqui no livro de Joel, é uma parte bastante interessante, que nós vemos aqui que antes do profeta Joel ele profetizar para o povo de Israel que o Senhor derramaria sobre o povo o seu espírito e que os filhos e as filhas profetizariam, que os idosos teriam sonhos e que os jovens ganhariam visões. Antes dele profetizar essas palavras, nós vemos aqui o quê? Que primeiramente ele vai profetizar, ele vai corrigir o povo de Israel. Primeiramente, ele vai exortar o povo de Israel, como nós vimos aqui no Joel capítulo 2, versículo 12 e 13, que aqui Joel ele começa aqui pregar para o povo de Israel e chamar o povo de Israel para o arrependimento. Que ele começa aqui falando, ó, diz o Eterno, convertei-vos a mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. Então, antes mesmo do Senhor derramar o Espírito Santo sobre toda a nação, o povo de Israel, sobre todos aqueles que já haviam sido escolhidos por Deus, primeiramente ele chama o povo ao arrependimento, a se voltar a Cristo Jesus, a retornar de todo o seu ser na presença de Deus. Por quê? Porque Deus, ele é magnânimo em misericórdia e ele é tardio para se irar, como diz aqui a tua palavra. Fala que Deus, ele é compassivo, paciente, de todo amor, que ele é capaz de arrepender-se e suspender a desgraça prevista. Então, meus amados, do estudo que nós fizemos aqui hoje sobre o que é o avivamento e o significado do avivamento, nós podemos entender e compreender, meus queridos, que aqui está simplificado a melhor forma de entendermos o que é o avivamento, o que significa o avivamento. Infelizmente, como eu falei no início, muitos, eles acreditam, foram ensinados, podemos dizer assim, de uma maneira errada. Onde eles acreditam que avivamento é você participar de um culto, você está num culto em determinada instituição religiosa, e no decorrer do culto ali, o povo começar a gritar, o povo começaria a pular, a fazer aviãozinho, a falar em línguas estranhas, aquela barulheira toda. Isso não significa avivamento. Ali, meus amados, o que pode ser é a manifestação do Espírito Santo, ou até mesmo ali, pode ter muito que emocionalismo envolvido nesse meio. Grande parte desses movimentos, irmãos, é o emocionalismo das pessoas.
pela forma qual elas são ensinadas. Quando acontecem esses cultos nessas igrejas, dessa forma, dessa maneira, na verdade, não é nem a manifestação do Espírito Santo, mas sim o emocionalismo das pessoas. Quando não inclui ali também o modismo, o sincretismo religioso, onde muitos traz o judaísmo para dentro da igreja. Então nós temos que ficar atentos, meus amados, e entender realmente o que significa o avivamento. O avivamento ele começa particularmente na vida de cada um. Se eu realmente quero ter uma vida avivada na presença de Deus, eu tenho que começar de mim, irmãos. Eu tenho que começar a buscar a Deus em oração. Buscar a Deus através da leitura da palavra de Deus, através do conhecimento da palavra de Deus. A realmente me arrepender de todo o meu coração diante dos erros, das falhas que automaticamente acontecem em nossas vidas, porque somos errantes, somos falhos, mas todos os dias nós temos que ter isso em mente e nos arrependermos de todo o nosso coração na presença de Deus e buscarmos esse avivamento para nossas vidas. Esse, meus queridos, é o verdadeiro avivamento. Esse é o verdadeiro significado do avivamento. Então eu espero que esse estudo possa aí ter agregado ao teu conhecimento e que através desse estudo você possa aí ter realmente compreendido esse tema tão falado no meio gospel, um tema, como eu falei no início, até mesmo bastante polêmico, porque quando se trata desse tema, meus queridos, tem essa discussão entre os irmãos pentecostais contra os irmãos reformados. Mas tudo, meus amados irmãos, nós temos que ver através da palavra de Deus. Aquilo que está segundo a palavra de Deus. E se nós olharmos para dentro da Bíblia Sagrada, irmãos, nós vamos ver, nós vamos entender e compreender que o avivamento, ele está longe, irmãos, desses cultos que muitos fazem hoje, com essas manifestações, muito longe. Isso é bíblico. O estudo que nós temos aqui, podemos ver que está tudo relacionado com a palavra de Deus, as Sagradas Escrituras. Então, que você possa realmente compreender, meus irmãos, e entender esse tema tão falado e tão polêmico no meio do povo evangélico. Amém? Que Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos e até o próximo vídeo, até o próximo estúdio, se assim o nosso Senhor nos permitir, em nome de Jesus. Amém.